Meu nome é Denise, sou psicoterapeuta reencarnacionista, formada pela ABPR e atualmente também em formação em análise junguiana, tá? E estou atuando também bastante na psicoterapia reencarnacionista. É isso. Legal, Denise. Então, para quem não me conhece, Márcio Iga, terapeuta especializado em autoconhecimento, onde a gente aplica algumas terapias, como a psicoterapia reencarnacionista, como a Denise acabou de falar, Reiki, constelação familiar, radiestesia cósmica, Shambhala, que mais? Reflexologia, todas as terapias, né, com o intuito de resolver problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais também. E aí, vamos lá então, Denise. Você obteve alguma cura com a... Faça perguntas que eu respondo, Márcio. Vai lá, Denise. Dá o seu relato aí para nós. Como é que foi o curso de formação? Como é que foi a experiência durante o curso? Dos atendimentos? Bom, o que eu quero falar sobre investigação de inconsciente, eu descobri a psicoterapia reencarnacionista através do livro do Bruno Gimenez, né? O livro de fitoterapia, na qual ele cita a psicoterapia reencarnacionista. Eu sempre quis entrar nessa área, sempre, porque eu sempre acreditei que a verdadeira psicologia não adianta a gente só pensar na atual encarnação. Eu sempre acreditei nisso, que os nossos problemas vêm de outros momentos, outras encarnações, inclusive a atual, né? Mas os nossos traumas que a gente vai carregando de uma encarnação para outra encarnação estão vindo e a gente está sintonizado com isso e é muito complicado, muito difícil a gente não tratar o passado senão não resolve, não acontece, né? E é por isso que eu comecei a fazer a psicoterapia reencarnacionista. Aí, atualmente, eu e mais um grupo de mais 5 meninas, sou eu, a Rose, a Sandra, a Helenise e a Regina. Faltou alguém? Acho que não. Falei 6, né? Nós 6 fazemos também um trabalho muito bonito, todos os sábados a gente se encontra e um trabalho totalmente voluntário. A gente faz investigação de inconsciente para pessoas que são incapazes de fazer. Quem são essas pessoas incapazes? São crianças, tá? Crianças com problemas, muita criança com autismo, que parece até uma epidemia de autismo ultimamente, né? Quando eu era criança, nunca ouvi falar. Quando meus filhos eram pequenos, tinha um ou outro. Hoje em dia, não. É uma proporção bem alta que tem, eu não sei dizer quantos. E a gente também faz investigação de consciente para adultos, pessoas que realmente têm problemas muito sérios, problemas psicóticos muito sérios, como esquizofrenia, né? A gente tem feito isso com resultados realmente incríveis que a gente está vendo de coisas que a gente nem acredita que acontecem. Parece até que os mentores trazem algumas coisas, às vezes, para a gente, para provar que realmente a gente está fazendo a coisa certa, sabe? E está resolvendo. É isso que está acontecendo, Márcio. Tá? Então, Denise, para quem não conhece o processo da investigação de consciente ou regressão terapêutica, como é que é? Ele é consciente, ele é induzido, a pessoa fica hipnotizada, Eu fica vou consciente, explicar como é que como acontece? que acontece. Como que acontece. Nós aprendemos no curso, através de uma meditação, a gente faz, a gente conduz, não é que a gente conduz, a gente fala uma meditação junto com uma música, tá? E para a pessoa ir sintonizando com momentos do passado dela. A pessoa está totalmente consciente, ela fica numa maca ou ela fica sentada, ela fica como ela quiser, a forma mais confortável, mais relaxada possível, né? E essa pessoa começa a sintonizar com algum momento de vida, tá? Pode ser um momento, ela está consciente, tá? Uma coisa importante que eu tenho que falar antes disso, essa é dirigido completamente pelos mentores,
pelos mentores da psicoterapia reencarnacionista e pelos mentores da pessoa. Significa que nós não dirigimos ninguém a ver nada, tá? É totalmente proibido fazer isso. A gente não faz isso por curiosidade, a gente nem aceita ninguém que queira... eu quero ver o meu passado, o que eu fui. Não, nada disso, nada disso. Realmente são para problemas sérios, tá? E totalmente dirigido pelos mentores. Bom, aí a pessoa, conscientemente, ela vai narrando para a gente que está do lado, o psicoterapeuta, o que ela está vendo, o que ela está sentindo, né? E isso é uma sintonia. É isso que acontece, tá? O trabalho que a gente faz no sábado é a mesma coisa, só que a gente que faz por outra pessoa, que é o que eu falei, ou por uma criança, ou por um adulto com algum problema, é isso, tá? Mas o trabalho é assim, totalmente dirigido pelos mentores da pessoa e da psicoterapia reencarnacionista. Isso é muito importante a gente falar, tá? O que mais, Márcio? Então, Denise, esse trabalho que vocês fazem no sábado seria um tipo de investigação de consciente à distância, né? Explica aí pra gente como é que é essa distância, vocês deitam por outra pessoa e ela recebe o feedback, como é que é o trabalho? Isso. Então, a gente tem um grupo no Instituto Sofia Riga, dessas 6 mulheres. Nós recebemos pedidos de pessoas, pedidos de ajuda de pessoas que têm algum problema. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe que tem uma criança com autismo, essa criança é difícil de lidar, e a família quer muito entender o que é que está acontecendo com essa criança. Aí ela pede para a gente fazer, será que dá para fazer? A gente tem uma lista de pessoas que querem fazer, tá? Aí a gente sorteia um nome, geralmente não. Todas as vezes, nós não sabemos quem é essa pessoa que a gente está fazendo investigação de inconsciente. A gente não sabe quem é, tá? Então, a gente vai deitar, a gente não sabe se é adulto, se é criança, é filho de quem, nada. Aí a gente deita e é um trabalho realmente de sintonia com a vida daquela pessoa. A gente entra em sintonia com a vida dessa pessoa e a gente começa a narrar para o psicoterapeuta que está do lado tudo que está vendo, tá? Tem vários casos. Eu vou falar rapidamente um caso que aconteceu na semana passada. Inclusive, a mãe me deu até permissão para falar. Uma mãe me pediu para fazer essa investigação de consciente para o filho dela, que é autista e autista grave. Aí eu levei o nome para o grupo. Como eu conheço a mãe, eu preferi não fazer a investigação para o menino. Então, eu fiquei como psicoterapeuta e uma de nós, que foi a Rose, fez a investigação dessa criança, que nem sabia que era criança. Fez, e ela narrou um fato, um momento de um afogamento, tá? Um afogamento no mar, perto de umas rochas, de pedras, e essa pessoa que se afogava não conseguia sair. Ele ficou muito revoltado, que ele lutou muito para sair das pedras, sair do mar e voltar para as pedras, e não conseguia, tal. E aí ele veio a falecer, morreu afogado, e ele ficou muito tempo no mar como espírito, revoltado, e não conseguia sair nem como espírito dali. E até que um momento ele conseguiu ouvir os mentores dele, ele recebeu ajuda, e aí ele pegou e conseguiu se engrandecer e saltar as pedras e sair daquela situação. Ok, foi isso que a gente viu. Eu passei isso para essa mãe me narrou o quê? Que eu narrei para ela como o tio dela morreu há 20 anos atrás. A Rose conseguiu sintonia do tio, como o tio morreu há 20 anos atrás. Foi exatamente assim. E agora, por que a gente recebeu essa mensagem? Por que essa mãe recebeu a mensagem que essa criança foi o tio dela, que morreu há 20 anos? Ele tem, acho que, 5 anos. Por quê? A gente ainda não sabe. Provavelmente porque era
uma necessidade da família saber o que está acontecendo, por que que ele veio. E a gente vai continuar fazendo o trabalho. E agora eu vou começar a fazer o trabalho da psicoterapia reencarnacionista com essa mãe, tá? Não com a criança, com essa mãe. Ajudando ela também a todo esse entendimento, porque não é fácil, não é uma situação nem um pouco fácil, né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Eu tenho um outro exemplo. Eu tenho o exemplo de um senhor que estava fazendo a psicoterapia reencarnacionista comigo, meu cliente, tá? E era muito difícil para ele fazer a investigação de inconsciente. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade. Ele viu uma encarnação dele e ele viu só um trecho daquela encarnação, ele não conseguiu terminar, ele viu e ele não conseguia terminar, não conseguia terminar. Eu levei o nome dele para o grupo, não falei nada, quem era, se adulto, criança, nada, nenhuma história dele. Aí alguém deitou por ele, fez a investigação de consciente por ele. Eu nem estava presente, foram as outras que estavam presentes. Quando foi feita a investigação, a história que dele era um trechinho, ela foi visto na investigação inteira a história. Inteirinha, foi impressionante isso. E fez todo sentido. Ela narrou, a menina que deitou por ele, narrou o trecho que ele falou e continuou a história. Isso foi impressionante. Então, isso ajuda muito, e isso tem ajudado. Eu não posso ficar falando qual é o caso, nem nada, porque isso tudo é muito particular, né? Mas, realmente, as pessoas que eu tenho ajudado, né? Através da investigação do inconsciente, as pessoas estão realmente conseguindo entender muitos dos seus problemas, muitos dos seus traumas, muitos de suas histórias de relacionamentos doentios e tá quebrando essas coisas, sabe? Realmente é uma terapia, é uma ferramenta impressionante, Márcio, impressionante, você sabe disso. E aí, Denise, você pode contar o seu caso pessoal, porque você teve algumas curas durante o curso, durante o tratamento, você poderia falar para nós ou você prefere não falar? Não, eu posso sim, posso. Eu posso contar que durante o curso, o nosso curso, eu sintonizei algumas encarnações. Uma das encarnações que eu sintonizei, eu era um cavaleiro medieval, sexo masculino. Eu me via em cima de um cavalo, numa batalha, com uma armadura que eu sentia o sufoco, aquele peso da armadura. Eu sentia o peso da armadura nos ombros, eu só via aquele capacete, né, que fica assim, eu via entre aqueles negócios assim, eu me via muito cansada, eu era cansado, né, com uma espada muito pesada na minha mão direita, e eu só via eu lutando, e quem estava lutando contra mim, eu era de um exército em cima de cavalos. O outro exército não tinha cavalos, eles estavam no chão, lutando no chão, né? E eu só via eu com essa espada enorme, uma espada muito pesada aquilo, cortando cabeças. Essa foi uma encarnação que eu vi. E eu lembro eu morri com uma pancada, eu senti uma coisa no peito, muito forte. E aí eu morri, eu desencarnei. Nesse desencarne, eu fui para o plano espiritual e eu continuava com a armadura. Eu fiquei muito tempo com a armadura e eu não conseguia respirar com essa armadura. Eu lembro muito disso, tá? Essa armadura me sufocava e conseguiram arrancar a armadura, ou seja, no plano espiritual, o meu perispírito estava com a armadura, eu não conseguia sair daquilo. Demorou muito para eu conseguir descolar aquilo. Quando descolou, eu consegui respirar e tudo mais, ok. Bom, eu consegui, depois disso, que saiu essa armadura,
eu tenho asma, eu tenho problema de asma, né? A melhora da minha asma foi assim, de uns 70%. Eu posso dizer isso, tá? Eu tinha crises, todos os dias eu tinha crise de asma. E agora as minhas crises diminuíram muito, eu continuo fazendo uso de medicação, porque eu tenho uma lesão parênquimal do pulmão, tá? Mas realmente eu tirei um trauma. Eu tirei um trauma, que era essa sintonia com a armadura que eu tinha, tá? Só que eu tenho mais uma história para contar sobre essa armadura e sobre o fato de eu ser um cavaleiro medieval e ter lutado com uma espada na mão. Eu tenho um problema na minha mão direita. As pessoas vão ver o meu dedinho aqui, ele tá vendo? Isso aqui é dedo em garra, tá? Eu não consigo mais. Eu já fiz cirurgia e não adiantou nada, voltou de novo. E eu sintonizei a luta da espada com a minha mão direita, tá? E eu vim com essa, infelizmente, com essa culpa que eu trouxe para mim. E, gente, eu vou precisar pôr o carregador. Eu trouxe essa culpa, e essa culpa tá aqui. Eu carreguei ela. Eu trouxe junto nessa encarnação, tá? Então, é isso que eu posso contar dessa história. Bom, Denise, eu lembro muito bem dessa sua história aí do Cavaleiro, porque eu participei dessa investigação, tive o privilégio de participar como auxiliar, você lembra, né? Então, Denise, você acabou descobrindo, né, qual foi a origem, né, de todo esse conflito que você está passando na encarnação atual, da arma e a questão do dedo, né? Então, a origem foi nessa encarnação. Isso. Provavelmente você era um guerreiro ali, né, um general, sei lá. Então, o legal de fazer o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista é que você acaba. Aí você faz uma investigação. Você faz uma investigação, aí você visualiza alguma encarnação, ou até coisas atuais. Tem muitos traumas na vida atual, e você consegue visualizar isso, né? Mas o legal é que você faz uma investigação de consciente. Depois disso, junto com o psicoterapeuta, que tem ferramentas, você começa a fazer a psicoterapia mesmo, a entender de onde está vindo essa sintonia, o que isso está atrapalhando na sua vida, e as coisas começam a acontecer de uma forma muito espontânea, sabe? É uma coisa muito interna, é muito difícil a gente explicar como que isso acontece. Isso acontece em toda a psicoterapia, né? Mas com a psicoterapia reencarnacionista, o fato de você ter essa ferramenta é muito rápido, sabe? É muito rápido, o entendimento é muito rápido. E aí o entendimento acontece muito de uma forma muito interna. Então não dá para explicar. Então não é consciência, né? É inconsciente. É um inconsciente que está vindo para a consciência, né? E quando a gente fala, nós temos que ser conscientes, é justamente isso, é trazer aquelas coisas, a sua sombra, que está lá escondida, atrapalhando a sua vida, para nível consciente, né? Foi justamente por isso que eu resolvi... eu estou fazendo uma formação maravilhosa, e formação para ser analista, com o IGEP, que é o Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, tá? Eu não vou falar sobre Jung agora, não cabe aqui, mas eu estou juntando duas ferramentas muito fortes, tá? E realmente as coisas estão acontecendo, a gente está conseguindo fazer as pessoas tomarem mais consciência da sua vida e tomar as vidas nas mãos, né? Porque a maior parte das pessoas, nós vivemos na inconsciência. Na inconsciência, no automatismo. E esse automatismo atrapalha a nossa vida. A gente acaba cometendo os mesmos erros sempre. E as reencarnações acontecem dessa forma, né? A gente acaba cometendo sempre os mesmos padrões. Os mesmos padrões repetitivos, sem pensar, sem ter consciência, né?
E essa ferramenta realmente é maravilhosa, né, Márcio? Sim, Denise. Então, só para Fala. falar do inconsciente, apesar do inconsciente ser um mistério, ele está dentro de nós, né? Está dentro da nossa mente. Então, a investigação do inconsciente serve para trazer mais consciência, né? Desse inconsciente que até então, Exato. né? Um misterioso, ele está ali escondido. A gente só não percebe, mas a gente, através da investigação, traz cada vez mais para o consciente. Isso que é legal. Denise, eu não sei se É a isso. situação do seu neto, que é a encarnação de uma outra pessoa que você teve na sua vida, foi durante o processo do curso ou você já tinha visto isso antes? Você pode contar para nós? Na verdade, então, não, eu já tinha visto, tá? Na verdade, eu não tinha visto. Isso foi ele que falou. Ele que falou. Ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Ele descreveu a morte do meu falecido marido, né? Como eu. Aí que tá. Ele descreveu a morte que meu falecido marido morreu num acidente de moto. E ele descreveu, tá? Exatamente aquilo. Eu prefiro não entrar em detalhes aqui, mas essa descrição foi perfeita, tá? E aí eu tomei a consciência de quem era essa pessoa, de quem, por que que ele veio, né? Por que que ele voltou para a nossa família, né? Ele realmente quis voltar para a nossa família e está aqui. Não vou falar o nome dele também, eu tenho 5 netos. Um deles é ele, tá? Mas hoje ele já tem 7 anos, ele já esqueceu, já está seguindo a vidinha dele, é uma pessoa maravilhosa. O que eu mais fico feliz é isso, que ele voltou pra gente, né? Isso é uma história maravilhosa. Mas eu tive consciência disso porque, na verdade, eu sou judia, tá? Mas exatamente um ano antes do Luiz falecer, eu conheci livros espíritas. Eu conheci os livros do André Luiz e Chico Xavier. O primeiro livro que me caiu na mão, exatamente um ano antes dele morrer, foi O Nosso Lar. E aí eu tive consciência desse mundo da espiritualidade, do mundo espiritual, né? Então, quando eu fiquei sabendo, ele me contou a história, então caiu como uma luva, sabe? Aí todo o entendimento. Eu fui muito preparada para ser viúva, foi muito tranquilo, foi mesmo. As pessoas que me viram na situação que eu vivi, viram como eu estava mais serena, e eu tenho certeza que eu estava mais serena por causa desse conhecimento, né? Eu acho que, sinceramente, todas as pessoas tinham que ser preparadas para a morte dessa forma, sabendo que a morte não existe, que é uma vida atrás da outra, né? A gente nasce, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Existe uma vida aqui e existe uma vida lá no plano espiritual. E que está tudo aí para a gente, e isso alivia muito o nosso coração. Fica provado, né, Denise? Você tem a prova viva aí durante a sua encarnação que espíritos vão, voltam, né? Apenas eles mudam a roupa, né? A roupagem é diferente, configurações diferentes. Para mim, Denise, só temos uma vida. Uma vida é única, divididas em várias encarnações. N encarnações que tivemos até hoje. Denise, o que mais que tu tem para compartilhar com a gente aí? Fica à vontade. Então, na outra live que a gente fez, a gente conversou sobre arte terapia, né? Que é outra ferramenta muito legal para conseguir trazer o inconsciente para a consciência. E é o que eu falo, tudo isso não dá para descrever, não dá para a gente falar como é que acontece. Não, é muito espontâneo, né? As coisas saem nos desenhos, as mandalas às vezes saem de forma muito espontânea. As mandalas são desenhos circulares, né? Que tem um núcleo que é o seu self, que é seu eu interno. E aí o que está desenhando, sendo desenhado em volta, é como isso está sendo manifestado para o seu mundo da consciência. Tem vários estudos, o Jung falou muito sobre isso, mas eu não vou entrar nesse método. O que eu quero dizer é que eu quero de novo falar para as pessoas sobre isso, sobre o desenhar, sobre tentar encontrar ferramentas que ajudem a
equilibrar o nosso cérebro que fica, sinceramente, a gente fica maior parte do dia usando só o lado esquerdo do cérebro, em detrimento do lado direito, que isso não é saudável, que leva a gente a dezenas de neuroses, né? E quando uma simples folha de papel, agora mesmo está aqui no meu estúdio, meus netos estão aqui na minha casa, eles estavam agora mesmo desenhando aqui comigo, eu estou cheio de desenhos em todos os lugares deles, eu incentivo muito isso, porque eu descobri, eu já fazia isso, mas eu descobri que isso realmente funciona, tá? Que a gente se equilibra, que a gente consegue se entender mais, deixar que esse nosso eu interno se manifeste de forma mais equilibrada. Esse mundo muito doido que a gente vive, né? Muito polarizado, é a situação política do país, é a situação tão degradante de uma classe social que sofrida, e a gente vê tudo isso. Ou seja, a gente precisa de um momento nosso para tentar se equilibrar, né? E essa é uma forma maravilhosa. Eu falo muito da arte-terapia porque é uma coisa que eu curto demais, eu curto cor, eu curto desenho, né? Eu curto esse momento. E é fácil, né? É fácil, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Não adianta vir falar para mim que não sabe desenhar, isso é bobagem. Ninguém tem que saber desenhar, você tem que começar, entendeu? A arte-terapia também, né, Denise, é uma forma de investigação do inconsciente, né? Através do desenho. Então, na verdade, muitas pessoas conseguem sintonizar quando começa a desenhar, tá? A gente percebe muito isso, consegue perceber muito isso. Quando a pessoa começa quando está no setting terapêutico, né? E eu coloco algumas pessoas para desenhar, porque são pessoas muito resistentes, muito polarizadas, muito lado esquerdo do cérebro, muito racionais. Aí começa a desenhar caladas, muito caladas, né? Aí eu tô ali quieta, esperando. De repente começa a falar. De repente começa a falar e as coisas vão. E aí flui de uma forma linda, sabe? Lindo, é mágico. Nossa, eu fico toda animada, eu sou muito... Nossa, dá vontade de gritar, sabe? Quando isso acontece. É muito incrível. O que mais, Bom, Márcio? pessoal que quiser fazer perguntas, só digitar no chat. Por enquanto o pessoal está devagar aqui, viu, Denise? Ninguém está fazendo pergunta, o pessoal acho que está meio acanhado. Porque eu sou muito clara, né? E aí, Denise, Se o pessoal quiser saber, tem gente que tem medo. Pode ser feito online também o trabalho, tá? A investigação de consciência pode ser feito online também, né? Com a pandemia a gente adaptou essa forma online, que dá super certo também. Não é necessário ser presencial, pode ser feito online. Pode continuar, Denise, por favor. Não, é isso que eu queria dizer, tem gente que tem medo, né? O medo é normal. O medo é normal, mas o problema é que o medo às vezes paralisa. Então, quem não tem medo é louco, né? Agora, o que eu quero dizer é que realmente você só vai ver aquilo que você tem capacidade de suportar. Que o seu ego tem capacidade de suportar, de incluir na sua vida, né? Não é qualquer coisa que vai surgir. Quando eu vi aquela encarnação, que era um cavaleiro medieval e bababá, que eu me vi cortando cabeças, eu estava preparada para isso, tá? Eu não tive nenhum problema em relação a isso, principalmente que a gente tem um lance, quando a gente faz investigação do inconsciente, de chegar ao ponto ótimo, né, Márcio? O que é o ponto ótimo? É chegar na melhor situação possível para você não ficar... Aí você traz uma coisa para sua vida e fica traumatizado? Não tem sentido, né? Nessa encarnação que eu era esse cavaleiro, eu me vi lá no plano espiritual, eu vi eles tirando a armadura do meu corpo, e depois disso, eu me vi tomando um banho,
sabe, me sentindo bem, bem tranquila, e me vi começando a estudar lá. Eu comecei a estudar. E eu me sentia muito bem, eu estava muito bem, tá? Então, esse chama o ponto ótimo, né? Quando a gente, como psicoterapeuta, vai indo até a pessoa chegar nesse ponto ótimo. É o melhor ponto possível, tá? Quando a pessoa não chega no melhor possível, ela tem condições de suportar aquilo. E durante os próximos dias, através de sonhos, através da ajuda dos mentores dela, ela vai entendendo aquela encarnação e todos aqueles traumas, né? Ah, uma coisa legal que é para falar, que na investigação do inconsciente, eu estou falando de trauma, né? Mas não é só trauma, não. A gente vê situações que a gente tem um despertar de coisas que a gente sabia fazer e a gente esqueceu, né, Márcio? Tem isso também. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma encarnação atual muito, sei lá, uma coisa assim, cheia de bloqueios, eu não sirvo para nada, eu não gosto de nada, aquela depressão, aquela coisa, né? E os mentores mostram alguma coisa que essa pessoa tem o dom, né? E é um despertar mesmo. É muito legal isso. É muito legal essa coisa de acordar para entender que sabe fazer alguma coisa diferente, e essa pessoa vai começar a buscar, né? Isso é muito Seria bom. um dom que a pessoa tinha numa encarnação passada, ela apenas esqueceu, né? Então o mentor vai lá e mostra, olha, É, essa foi uma poeta, por exemplo, uma escritora. E aí a pessoa, né, tem essa consciência de que foi isso e pode, muito bem, nessa encarnação, retomar todo esse trabalho, toda essa arte, né? isso, é incrível isso. É incrível. E tem alguma coisa mais para complementar sobre o trabalho de sábado? Você se une todo sábado? Quem quiser, tiver interessado, como é que faz? Então, a gente tem o nosso grupo, tem uma. A gente tem no Instagram, tá? Projeto.mente.consciente. Vocês podem entrar no Instagram, conversar com a gente. E também pode entrar em contato com a gente. De repente, eu posso passar meu número de telefone aqui. E aí, entre em contato com a gente. Aí, uma de nós 6, inclusive o Márcio também, tá? O Márcio também aliás, foi meu professor, psicoterapeuta reencarnacionista. O meu celular é São Paulo 94650-4444. 94650-4444. Tá? Pode procurar, pode me procurar, pode também me ligar. Eu atendo, meu consultório fica na Santa Cecília, Higienópolis. Tem na Vila Prudente, tem gente. Bom, tem gente atendendo em São Paulo inteiro. É só ligar onde tiver. E também pode estar fazendo não presencial, né? Poder fazer investigação de inconsciente de forma online, ok. Eu não faço. Eu nunca experimentei fazer. Porque todos os meus clientes. Eu faço a psicoterapia, a parte da psicoterapia, faço online. Mas a investigação do inconsciente eu faço presencial lá na Avenida Angélica, na Santa Cecília. Tá? Ok, isso. Então, quem tiver interessado em investigação do inconsciente online, eu atualmente faço online também. Digo para vocês que é a mesma coisa que o presencial, tá? Em termos energéticos, espirituais. A energia é a mesma, a sintonia é a mesma. Bom, Denise, como o pessoal não tem mais perguntas, vamos ficando por aqui então. Gratidão pela sua disponibilidade. Eu não sei porque eu não estou te ouvindo, mas eu quero me despedir do pessoal, tá? Isso. Com esse recado, realmente, que a vida é uma sequência de encarnações atrás de encarnações. Pessoal, vamos ficando por aqui. Gratidão pela presença. Boa noite a todos. Ótimo final de semana.